que olhar amoroso de Jesus e o calor elevado de carinho de Maria de Nazaré nos envolve para que a gente possa perceber a necessidade que temos de estudar o Evangelho de Jesus. O Evangelho, no livro Renúncia, Alcione fala que o Espírito, Alcione fala que o Evangelho é uma estrada ascensional. Você hoje lê uma mensagem do Evangelho, tem uma percepção, um envolvimento, amanhã você lê a mesma mensagem e tem outra percepção, outro envolvimento. Porque como Pedro fala, Jesus após a multiplicação dos pães e peixes, ele faz uma oração a Deus, agradecendo aquela oportunidade de alimentar com o pão da alma, que é o Evangelho, mais de 10 mil pessoas. Quando ele abre os olhos, ele pergunta para os discípulos: onde todos? E Tiago responde: foram-se, Senhor. E aí Jesus questiona: e vocês também não vão? Aí Pedro responde: e aonde, mestre? Se só tu tens palavras de vida eterna. Nós ainda não estamos na possibilidade de ter uma compreensão mínima que seja do Evangelho de Jesus, das palavras. Evangelho, ou do grego evangelho, quer dizer boa nova, uma notícia boa. E uma boa notícia pode ser triste? Não, não pode. Uma boa notícia, a terminologia já diz que é algo que nos alegrará, que nos deixará feliz. Então não dá para você falar do Evangelho com aquela cara carrancuda dizendo que você não sabe nada, tem que aprender tudo, como quem estivesse falando, soubesse muito ou fizesse muito ainda. Então o Evangelho é alegria, é felicidade. Tem um irmão lá do Cefac que faz palestra aqui, Alex Pessini, ele tem como hábito dizer que o Evangelho é alegria. Realmente é. Se nós analisarmos as propostas que Jesus traz no seu Evangelho, é uma proposta de elevação, de você se sentir feliz, de ter a notícia das palavras que Deus deseja trazer para toda a humanidade. Aquele que percebe o Evangelho como sendo algo que é de extrema corrigenda, ou então de punição, desculpa, mas não conhece Jesus. Jesus fala principalmente no Evangelho de João, ele diz que ele deseja misericórdia e não sacrifício. Então o Evangelho não nos propõe o sofrimento, a dor, a reclamação, a lamúria, não. O Evangelho nos propõe aquilo que Paulo de Tarso nos fala na carta aos Coríntios: mesmo de joelhos desconjuntados, levanta e serve. Ou seja, vamos ter dificuldades, vamos ter lágrimas, vamos ter, mas não é justificativa para estagnarmos, ficar em cima de uma cama, com a luz apagada, o travesseiro na cara, porque o dia está difícil. Mas ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que a nossa jornada aqui no plano terreno, que é um planeta de prova e expiação, você vai ficar balançando na rede, tomando água de coco e rindo da tristeza dos outros. Não existe essa proposta. O Evangelho, como nos fala o nosso benfeitor, São Francisco de Assis, que nós sejamos motivos de levar a paz, de levar a compreensão, levar a alegria, levar o amor. É essa a nossa proposta. E isso só é possível, pode também parece um derrubo do trem todo. Estabanagem, uma vez eu joguei de água em cima assim, bota na mesa, né? A água, eu boto o papel do lado, vou pegar o papel e derrubo um copo d'água, eu faço vergonha. Mas São Francisco nos propõe que nós sejamos portadores da boa notícia, que é o Evangelho de Jesus. Então não dá, sabe, para você analisar um texto do Evangelho, com apreensão, com notas de sofrimento. Não dá, não dá. Eis que vos trago uma boa nova. Sabe, é o que Jesus fala para nós. Então, nesse conceito, nós vamos estudar hoje o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os
os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Eu tenho que confessar que eu não tenho a mínima ideia de que seja isso, puro de coração. Porque se tivéssemos essa concepção de pureza do coração, o que é a pureza? Eu estava estudando, preparando o nosso estudo, que tem lá na China milenar, um homem do Ocidente encontrou uma pessoa que fazia a fundição da prata. E ele diz que para fazer a fundição da prata, a prata no estado bruto, que ela é retirada do solo, ela tem que passar pelo fogo, para ir saindo a impureza que ela acumula ao longo dos séculos. E aí perguntou: como é que você sabe que a prata está boa? Quando eu vejo o meu reflexo nela. Então eu posso afirmar que a prata está pura. Então, quando o mestre fala bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus o quê? Porque iremos refletir nas nossas atitudes Deus, na essência do seu amor infinito por toda a criação. Então, à medida que nós vamos nos depurando pelo fogo da dor, que ainda é necessário no plano de prova e expiação, nós vamos tirando a impureza do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da prepotência. Vamos nos depurando. E lógico, assim como a prata, no seu estado bruto, ela sofre a ação da fornalha, essa visão, essa proposta que a doutrina nos traz de ir expurgando os nossos defeitos morais, também nos causa sofrimento. Quando a primeira vez que nos vemos na iminência de afastarmos do egoísmo, dói. Por quê? Porque é um sentimento natural. É meu marido, é minha mulher, é meu filho, é minha casa, meu carro, é meu. E a gente entra nessa ideia da posse permanente do objeto ou das pessoas, que quando percebemos que aquilo não tem mais a nossa ação de comando ou de ordem, nos traz sofrimento. Mas essa pureza, ela é classificada como um avanço para nós. Tem alguém que nos visita hoje? Hein? Vocês sabiam que vocês vão morrer? Não, porque às vezes a gente fala, a pessoa não sabe, dá susto, né? Mas não vai ser agora não, vai dar tempo de terminar a palestra, tá bom? Depois seja o que Deus quiser. Mas todos nós passamos pelo fogo depurador da verdade de que a morte não existe. A morte não é o fim de tudo. A morte não tem aquele elemento de finitude que muitas das vezes, quando o espírita não tem medo de morrer. Tá? Então eu acho legal virar espírita. O espírita não tem medo de morrer, tem vergonha. Porque sabe que ao desencarnar, nós não teremos mais a máscara do corpo físico. Aonde é o teu nome, irmão? Waterloo? Napoleão? Eu receberei várias coincidências. Eu posso olhar para o Waterloo, dar um sorriso dele e no meu íntimo eu não tenho amizade por ele. E ninguém vai perceber essa realidade. Por quê? Porque eu uso a máscara do corpo para disfarçar a minha essência. Waterloo, para a gente se encontrar na espiritualidade, não vai dar para disfarçar. Porque a gente não tem mais esse veículo de mascarar as nossas realidades. Então, quando nós voltamos para a espiritualidade após o fenômeno da morte, e com o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, não dá para dizer que não sabia que você tem que se depurar das suas imperfeições, dos seus vícios, para que você possa ir alcançando uma pureza que Jesus nos propõe nas bem-aventuranças. Então, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus, não é a figura lendária de Deus, aquele senhor velhinho, de cabelo e barba branca, sentado num trono, e um raio na mão. Quando alguém erra, ele manda um raio. Não, essa figura, essa mitologia é de Zeus, lá do povo grego, que tinha essa ideia de que Zeus, uma vez que ele estava descontente com você, ele te punia, e Deus é amor. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos faz uma metáfora, uma análise do comportamento nosso, para que nós possamos avaliar o que
seria o comportamento divino. Jesus fala: sendo maus do jeito que sois, se um filho lhe pede uma fruta, você não dá uma pedra. Se lhe pede um peixe, você não dá uma serpente. Sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, imagina o Pai que está no céu. Então não dá mais, mas nós temos aquela percepção que Deus pune, Deus castiga, sabe? Não dá. Não é essa a vertente que o Evangelho nos traz na palavra de Jesus, que o Sr. Allan Kardec vem nos propor uma análise mais profunda nesse sentido. Então esse sentimento de pureza, para que nós possamos ver a Deus, nós veremos Deus na figura do meu próximo, como é a mensagem do Mestre. Na minha casa, Centro Espírita Casa do Caminho, Chico Xavier, aí em Jacarepaguá, no bairro da Freguesia. E o Chico, ele tinha uma mensagem baseada nas palavras de Paulo, quando Paulo diz que o cristão nova criatura não é que teu passado ficou apagado porque não há condição, é que nova criatura na proposta de mudança de comportamento. Então o Chico diz que nós temos que ser, como Paulo nos lembra, cartas vivas do Evangelho. O que é carta viva do Evangelho? As tuas atitudes representam aquilo que o Evangelho fez de modificação na tua existência. Então, quando nós nos tornarmos cartas vivas do Evangelho, estaremos entrando num processo de pureza de sentimento, a ponto de alguém olhar para nós e falar: vemos que fulano é uma pessoa de bem, uma pessoa do bem. Não pela máscara de bonzinho que a gente coloca, mas pelas nossas ações. Pelas nossas ações. Deus tem uma percepção ainda tão difícil de nós mentalizarmos, porque Jesus fala assim: como podes dizer que ama a Deus que não vê e não ama o próximo que tu vê? É incoerente, não é? É uma incoerência muito grande. Então a proposta do Evangelho nessa bem-aventurança que Jesus nos traz, que bem-aventurado quer dizer feliz. Aquele que é feliz e tem um coração puro, ele verá Deus nas suas ações. Então ficará fácil de nós reconhecermos alguém que tem esse princípio de bondade no seu íntimo, nas suas ações. Não são nas palavras, gente. Não é na palavra, nem na carinha santificada de Nossa Senhora. Não, é nas nossas ações. A partir do momento que eu, agindo de acordo com aquilo que o Evangelho me propõe, então eu estarei, evidentemente, propondo uma renovação de conduta. E não dá para querer renovar tudo em uma única existência. Não há a mínima possibilidade. Diz, inclusive, os grandes pensadores do movimento espírita, que quando você elenca, relaciona aqueles defeitos que notadamente você tem: orgulho, vaidade, egoísmo, inveja. Uma coisa que eu gosto sempre de falar: Regina, não tem inveja branca, é cascata. Inveja é inveja, não tem graduação, é um defeito moral que o que vai graduar a inveja é a ação que ela me propõe realizar. Quando eu desejo mal ao meu semelhante, que ele tem algo que eu gostaria de ter, mas eu não tenho capacidade de ter, então eu coloco esse elemento da inveja como sendo aquele que antigamente tinham ditado, vocês não lembram se são tudo novos, né? Olhar de seca veneteira. Né? Então é aquele invejoso numa extensão bem graduada. Não existe a possibilidade de ter uma inveja, uma invejazinha, coisa boa. Não dá. Não dá. É como você fala assim: não, eu tenho ódio de fulana, mas é um ódiozinho, sabe? Aquela coisa boba. Não existe essa possibilidade. Então esse caminhar na pureza, ele faz com que a gente vai deixando a aresta para trás, deixando aquilo que a gente tem consciência que não nos serve mais. O maior exemplo dessa proposta de afastar-nos do egoísmo, eu tenho biologicamente 4 filhas. Quem tem filha e vê ela na adolescência agarrada no beijo de alguém, dá vontade de morrer.
vontade de desencarnar. Né? Se não fosse a propósito do Evangelho, a gente já ia exterminar o indivíduo. Por quê? Porque você começa a perceber que você não tem a posse das ações dos seus filhos. Como também tem muitas mães que têm mais ciúme do filho do que da filha. Né? E quando vê o filho entrar a porta dela com a menina e dizendo que é o grande amor da vida dele, a frasezinha difícil de engolir. Por quê? Pelo nosso sentimento de posse, de egoísmo. E à medida que a vida vai seguindo o seu curso, quando nasce o neto, filho e filha deixa de ser importante, passa a ser neto. E aí o neto, você já fica imaginando, eu tenho que me preparar que ele vai chegar aqui com a namorada. Eu tenho 5 netos. Agora em setembro, com as graças a Deus, é mais gêmeos, mais dois netos. Aí os meus netos mais velhos, um já tem 19, o outro vai fazer 19. Quando chega com a namorada lá, e a namorada me chama de vô, sabe? E você tem que sorrir e dizer que ama. Então por quê? Porque senão você vai entristecer o neto. Então você vai aprendendo a tirar essa ideia de posse, do egoísmo. E isso vai sendo uma cadência sempre para mais, a ponto de você entender as escolhas dos netos. Dos filhos a gente não entende, eu pelo menos não entendo. As minhas 4 filhas, eu não entendo. A mais velha, ela não vai ser, quando ela assistir a palestra, eu já falei mesmo, ela vai fazer 45 anos, então eu não consigo entender a cabeça dela até hoje. Dos netos eu já me esforço. Eu não vou poder ir. Não, vovô entende, meu filho. Não fica problema não, depois a gente se vê. Quando é filho, fala, não, porque não precisa de mim, para que tu vai vir aqui, né? Quando precisa, tu vem. Não tem dia, nem hora, nem tempo, né? Então, nós vamos tendo essa ideia desse desapego em pequenas doses, até que nós tenhamos condições de perder a posse das nossas opiniões, o que é mais difícil. Quando eu tenho certeza que eu estou certo e todo mundo está errado, ou 2 a 1, ou todo mundo tem uma possibilidade de estar sofrendo de danos mentais, ou eu sou o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o mundo que contrariou toda uma sociedade trazendo verdades irrefutáveis foi Jesus. Todos nós trazemos ideias ou possibilidades relativas ao nosso entendimento. Tudo isso faz parte de bem-aventurados dos puros de coração. Por quê? Porque enquanto eu não purificar o meu coração baseado no Evangelho de Jesus, eu não conseguirei refletir o amor e a vontade de Deus na minha jornada. Aí o Sr. Allan Kardec, para que nós possamos criar um grau de comparação, ele traz um texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 13 a 16, e Marcos relata assim para a gente: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que eles as tocassem. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas dos que lhes apresentaram, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse. Ali tem a mensagem, que eu falo que é a mensagem subliminar do Evangelho. Aquela orientação de Jesus, que à primeira vista você pode não entender, mas aquilo fica na tua mente, revolvendo na tua mente, até que você pare e faça uma reflexão séria sobre essa proposta que Lucas anota para a gente. Porque fala, apresentaram-lhe então algumas crianças. Aí eu fico imaginando, sabe, Luísa, a evangelização na casa espírita. Que muitas das vezes, nós, pais, avós, tios, padrinhos, nós esquecemos da necessidade premente de trazer as nossas crianças para a evangelização por 2 motivos básicos. 2 motivos básicos. Primeiro, é o espírito reencarnando aqui. Precisa de uma cooperação, de evangelização para se tornar cidadãos melhores. E o Evangelho tem essa finalidade. Segunda situação, que se nós não trouxermos os nossos filhos para a evangelização, a casa vai fechar. Porque não tendo criança na evangelização, não vai ter jovem na mocidade. Não tendo jovem na mocidade, não terá aquele que ocupará os cargos de tarefa da casa quando nós, os idosos, desencarnarem.
Perguntei no início se alguém aqui sabia que não que iria desencarnar, porque é inevitável, todos nós iremos. E qual é o meu propósito para a casa Arautos de uma Nova Era, para o futuro, para daqui a 10, 15 anos? Se o meu neto não vem, porque ele não gosta, sabe? Não, ele não gosta, já chamei, ele não gosta. Mas é o seu filho, por que não trouxe? Ah, não, ele está lá no joguinho dele. Estuda a semana toda. A evangelização, ela não foi implantada no movimento espírita para concorrer com a escola regular. Não foi implantada. Se a evangelização, a criança tem que estudar, tem dever de casa, depois tem prova, não é uma proposta da evangelização segundo a Federação Espírita Brasileira, que nós seguimos a orientação, não é que ela normatiza, ela é orientativa. Então, se eu não me preocupar de trazer meus filhos, e se possível os netos concordam que é mais difícil, porque você tem que passar pela aprovação dos pais, e nem sempre é fácil. Mas se os pais vieram para a evangelização quando eram crianças, eles entenderão que é uma proposta válida. Então, quando Jesus fala, deixai que venham a mim as criancinhas, Jesus está falando assim, a nossa responsabilidade como adultos é encaminhar aqueles a quem o Senhor Deus nos confidenciou confiou como um filho do processo de evangelização. Eu não nasci em berço espírita. Eu fui conhecer a doutrina já na minha juventude. Mas se eu tivesse nascido, certamente meu nível de compreensão seria bem diferente. E se eu posso propor isso às minhas filhas, eu levava minhas filhas para a evangelização a partir de 1 mês de nascido. Depois de tomar as vacinas básicas, e o pediatra liberou, eu levava para a evangelização, ia no colo, eu sentava na aulinha de evangelização com minhas filhas. E quando elas foram crescendo, elas só tinham 2 opções que eu oferecia de forma caridosa, ou vai ou vai. Porque eu não dava o direito de escolha, porque eu não estava impondo a elas irem para o baile, irem para a praia, ir para lugares aonde não se condiz com a prática do evangelho. Não é ser, sabe, como é que diz? Assim, radical, não. Se eu amo as minhas filhas, eu tenho que oferecer o melhor que eu tenho para elas. E na minha concepção, o melhor era a evangelização. Era o conhecimento do Evangelho de Jesus associado à doutrina espírita. Então Jesus nos chama a atenção, deixai vir as minhas criancinhas. Se eu não levasse as minhas filhas, eu estava impedindo elas, nessa existência, de ter o conhecimento do Evangelho de Jesus. Das minhas 4 filhas, hoje, dia 2 de setembro, as 4 vão para uma igreja evangélica. E eu dou graças a Deus, porque quarta e domingo estão lá, junto com meus netos. É motivo de felicidade para mim. É motivo, porque alguns anos atrás, elas não tinham muito desejo. Ia quando cismasse, mas já eram adultas. Não tenho mais responsabilidade sobre isso. A semente eu dei. E a semente, a exemplo da parábola do bom semeador, que Jesus nos fala, a semente é boa. O que precisa estar em condições é o terreno em que ela foi plantada. Mas a semente é sempre boa, porque ela vai germinar nas circunstâncias mais variadas da nossa jornada. As minhas filhas, é interessante, sabe, Luiz, porque aconteceu algumas vezes, pai, lembra do pai daquela minha colega? Lembro. Elas falam assim, desencarnou. É mesmo? Bota lá na prece, pai, boto. São evangélicas. Mas tem o conhecimento da proposta da doutrina de que não é porque desencarnou que você não pode tocar no nome, não pode saber de mais nada. Sabe a importância da prece para aqueles que já retornaram ao plano espiritual? Onde adquiriram isso? Na evangelização. Então, deixai vir as criancinhas. Jesus está chamando a nossa atenção para a responsabilidade que nós, pais, tios, avós, padrinhos,
temos em relação àqueles que nos foi confiada nessa oportunidade. O mestre não está dizendo isso só para os discípulos daquela época, não. Porque a época de Jesus, a criança valia menos do que um cachorro. A criança não tinha nenhum valor social para a época. Por quê? Porque aquela época entendia que só era interessante para a nação o homem. E naquela época, o rapaz com 12 para 13 anos, tem quantos anos? 16, já está velho. Já estava velho naquela época. Porque com 12 para 13 anos, já era dada aí a época uma lança e um escudo para guerrear, para defender Israel. Então era a fase que tinha essa importância. Até os 12 anos, se morresse ou vivesse, não tinha a menor dificuldade para a cultura daquele povo, a cultura daquela época. Então, quando os discípulos repreenderam os pais, as mães, né, que levavam as crianças para ver Jesus, os discípulos estão falando o quê? Isso não presta para nada. Para que tu vai incomodar o mestre? Deixa o mestre sossegado. Porque a visão, eu falo isso, sabe, que casa espírita, às vezes, quer ter uma disciplina com criança, sabe, que quer robô, ou então anão, né? Que é aquele ser pequenininho, mas já adulto, e compreende que determinadas coisas ele não pode fazer em público. O nosso benfeitor doutor Hermes, ele diz que criança não faz bagunça, criança traz alegria. Numa casa espírita, guardando sempre, claro, as proposições de boa convivência. Não é que a criança vai sair gritando ou fazendo escarcéu, não. Mas uma coisa que eu já analisei ao longo dos anos, que você consegue discernir com facilidade uma criança que frequenta a evangelização daquela que nunca foi. A criança que frequenta a evangelização, ela sabe que na hora da prece ela tem que fechar o olhinho e ficar quieta. É muito bonito. Se não prestar atenção, passa a prestar. Na hora da prece, ela de olhinho fechado, esperando terminar a prece. Aí, uma vez falaram assim, mas não presta atenção em nada. A gente adulto também não presta. Se eu falasse assim, eu quero que alguém reproduza a prece que nossa irmã fez para iniciar o estudo. Não sabe o que é, porque na hora a gente vai começar a dar desculpas. Então, por que a criança tem que ter a atenção que eu não tenho? Mas ela sabe o comportamento dela. A criança que não participa de aula de evangelização, na hora da prece, mãe, quero água. Mãe, vamos sair daqui. Mãe, aqui está chato. Sabe? Porque ela não sabe qual é o comportamento que ela deve ter, porque ela não passou pelo processo de ensino. Então, deixar vir as criancinhas é muito mais do que essa proposta de achar bonitinho que Jesus queria passar a mão na cabeça das crianças. Não é isso, não. Jesus está nos dando uma lição para a eternidade. Porque se você, lá em Eclesiastes, está escrito lá, se educa a criança e não poderás o adulto. Olha como é que isso faz uma falta danada. Hoje estava lembrando, o nosso irmão que era na espiritualidade, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, quando ele fez o milésimo gol em cima do teu Vasco. Não, tu tem cara de Vasco. Lá no estádio de São Januário, do Maracanã, quando ele fez o milésimo gol, ele falou assim, na emoção daquele momento: cuidem das nossas crianças. Em 1970. As crianças, em 1970, hoje têm 54 anos. 56 não, 54. Não era antes disso. Não era antes disso. Tá? 54 anos. E a gente analisa, será que se tivéssemos cuidado das crianças a partir daquela época, eu não estou aqui para julgar as atitudes do Pelé, não é isso. Mas essa frase me marcou. Sabe, essa frase dele me marcou, porque se nós tivéssemos dado atenção a essa proposta de cuidarmos das crianças, certamente teríamos uma outra realidade hoje. E essas crianças, eu posso contar hoje como sendo meus filhos, meus netos, meus sobrinhos, meus afilhados, porque eles não
Então, eu não estou aqui para ditar regra na vida de ninguém, tá bom? Isso aí, a doutrina, o que mais me encantou na doutrina foi a liberdade de entendimento e de aplicação da doutrina na nossa vida. Não tem boi de canga, né? Não tem aquela que um falou e todo mundo vai seguir naquela direção. Não tem isso. Mas eu falo com muita certeza no meu coração que essa proposta de Jesus deixar de vir as minhas criancinhas, porque o reino dos céus é daqueles que com ela se assemelham. Não é porque é criança que já tem o reino do céu, não, porque quando nasce, né, na primeira noite, vocês lembram, né, que chegou da maternidade, né, aquele cotoquinho de gente, você está lá naquela ânsia de amor para dar. Às 2 horas da manhã, acorda chorando, fala para a esposa, deixa que eu vou, você está cansada, chegou hoje na maternidade, daqui a um mês fala, agora é a tua vez. Chora toda noite essa criança, como é que vai ter paz assim, né? Acabou aquele canto inicial. Mas quando você olha para o filho, para o neto, e você tem um amor desmedido. Desmedido. A maioria de nós, pais e mães, nós daremos a vida pelos nossos filhos, mas sem pestanejar, sem entrar numa proporção. Quem nunca, vendo um filho com febre, fez uma prece e pediu a Jesus para passar a febre para a gente? Porque a gente fica com medo que o filho não suporte, né? Uma febre de 38, 39 graus, dá um pavor dentro da gente. E por que Jesus fala para a gente que o reino dos céus é daqueles que se assemelham à criança? Pela pureza do sentimento. Digamos que tivesse aqui alguma criança aqui e ela passasse correndo aqui para poder brincar na escada, subir ali e descer aqui. Aí, olha, pode cair aqui e se machucar. Aí, lógico, a mãe ou o pai ou a avó ou o avô, menino, senta aqui, ô menina, para com isso, dá uma bronca danada. Aí a criança senta meio envergonhada porque todo mundo percebeu que foi chamada a atenção. Passa 5 minutos, você olha para a criança e já esqueceu a bronca, ela não guarda no seu íntimo que aquilo foi muito ruim. É nesse sentido que Jesus está falando que nós devemos nos assemelhar. E olha que às vezes, se eu chegar aqui, alguém vai falar assim, vamos, olha só, essa hora de chegar, tá vendo? Sei para que eu venho aqui? Venho aqui para receber bronca. Aí com a cara emburrada lá, que o pico atrapalha todo mundo de passar. Por quê? Porque nós, aqui não, Luiz, eu sei que aqui no Europa não tem isso. Lá no CSX, que é a minha casa, é um tal de melindre, menino. Tu não pode falar nada. O presidente da casa não vê minha palestra aqui. Mas sabe, o melindre é uma situação que impede você de realizar uma tarefa e também estimula o outro, com quem você fala do melindre, a fazer a tarefa. A criança não tem esse sentimento. Já percebeu isso? Você tira alguma coisa que a criança está brincando porque é perigoso. Ela pode se machucar. Você tira, super certo. E ela chora, vai para o canto, faz pirraça, daqui a pouco ela está brincando com o dedão no pé dela. E não está nem aí para que você ache que aquilo era ruim, ela encontrou outra forma de diversão ou outra coisa que lhe chama a atenção. Você chega perto de uma criança, é lógico que você tem que ter cuidado, porque não é que você vai chegar aqui na estrada do Portela, toda criança passar, você querer abraçar e beijar, porque vai dar ruim. Não faz. Mas uma criança que você tem o conhecimento com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, você abaixa, porque uma coisa que eu já percebi, é muito ruim você falar com criança, tá aqui, o bichinho já é piquititinho, você está em pé, tudo bem, meu bebezinho? Já fala igual, né, como seria uma pessoa um pouco tanto desprovida de inteligência. Tudo bem, bebezinho? A criança, agora, se você se abaixar para a criança, você vai ficar no mesmo nível dela. Ela entende isso como relacionamento de igualdade. Então, quando o mestre fala para a gente que a gente tem que se assemelhar à criança, é você não guardar rancor à torta e à direita. Sabe? Você não levar a mágoa, que nem a turma fala, levou para o coração, guardou o ranço. Dr. Herman, ele costuma dizer uma frase que eu acho muito bonita, porque é quase poética, sabe? É quase poética, eu vou dividir com vocês. Ele fala assim, está com mágoa, guardou mágoa no coração, vai morrer do infarto.
Não perdoa, vai morrer de câncer. Eu acho tão bonito isso. Sabe? Porque são sentimentos que a gente muitas das vezes tem orgulho de ter. Comigo fez uma vez só. Imagina se Jesus falasse isso pra gente lá do alto da cruz. Imagina, me botaram aqui, né? Eu vim, dei ensinamento de amor, ajudei todo mundo, me botaram. É só dessa, acabou, agora é cada um por si. Imagina, sabe? Então a proposta nossa de caminharmos à luz do Evangelho é nos fazermos como crianças para não perdermos tempo guardando mágoa no coração, guardando ódio, sabe? O ódio é um veneno que você toma e fica torcendo para o outro morrer. Não vai acontecer, quem vai morrer é tu. Porque muitas das vezes, quando eu falo para o seu nome, irmão Marcelo, eu falo alguma coisa aqui e o Marcelo fica chateado comigo. Qualquer coisa. Aí o Marcelo vai embora chateado. O Evaldo não precisava falar daquele jeito comigo. E fica me vendo. Ô Marcelo! Oi. Tudo bem, Marcelo? Tudo. Como é que estão as coisas? Indo. Sabe aquela coisa, aquela conversa efusiva, né? Aí eu vou chegar perto do meu irmão Otelo e falar assim, Marcelo, tá esquisito, né? Está estranho, não falei uma coisa direito não, porque eu muitas das vezes não percebo que falei alguma coisa que magoou ele. E ele se sentiu tão magoado que permitiu que isso diminuísse o nosso sentimento de amizade. O que seria melhor? Marcelo, terminei a reunião, Marcelo falou, pô, tu pisou na bola, tu falou isso assim, pô, me magoou, cara. Eu tenho que ter a honestidade, Marcelo, me perdoa. Vou me vigiar, não vai acontecer de novo, porque a responsabilidade é essa. A responsabilidade é essa, porque a gente não pode cair num círculo vicioso de errar, pedir perdão, errar, pedir perdão, errar, pedir perdão. O Evandro fala que isso é preguiça. Porque o conceito da origem da palavra arrependimento e perdão, muitas das vezes a gente não analisa. Arrependimento é olhar para frente. Por quê? Porque você não deseja mais cometer aquela ação. Então agora o teu comportamento vai ser diferente, porque você se arrependeu de um erro que você cometeu. Perdão é você olhar para trás. A origem da palavra nos leva ao entendimento que é olhar para trás. Por quê? Porque se eu perdoei aquela atitude do meu irmão, eu não posso trazer a mágoa para o dia de hoje. Porque muitas vezes a gente fala assim, olha Luiz, eu te perdoo, mas no dia 15 de fevereiro de 1982 tu falou uma coisa, ó, machucou. Não é perdão, gente. O perdão não é o esquecimento é Alzheimer. Tá? O perdão é você lembrar do fato, mas aquilo não lhe causar mais sofrimento, não lhe dar mais angústia. Ao contrário, não, fulano falou isso para mim, eu perdoei e eu peço a Deus que ele não faça com mais ninguém. Show de bola. Então, tornar-se uma criança, ter a percepção de uma criança, é ter o comportamento de parar de guardar as coisas como permanente. Aquele cantor Fábio Júnior, uma vez o repórter perguntou a ele, assim, Fábio, você está com essa expressão, a expressão de alegria, um sorriso, é uma particularidade dele. Ele já vi várias entrevistas dele, ele sempre com aquela expressão de bom rapaz. Aí perguntaram para ele, como é que você consegue fazer isso? Ele falou assim, numa das visitas que eu fiz ao Chico Xavier, lá em Uberaba, ele me ensinou a levar desaforo para casa. Eu não levo desaforo para casa. Bateu, levou. Não vou deixar para amanhã o que eu posso resolver hoje, nem que seja na ignorância. A proposta do Evangelho é essa, e Jesus te convida, né? Se teu irmão te bate na face esquerda, arrebenta o nariz dele. É assim que Jesus está? Não ofereça a outra face. Oferecer a outra face não é literal. Não é literal. O irmão chega aqui e taca um bufete na cara e agora bate do outro lado porque eu sou cristão. Não. Eu não nutri sentimento de raiva, de represália, de vingança contra aquele que me agrediu. Paulo, eu não consigo. Parabéns, foi do meu lado, eu também não, mas é uma proposta. O Evangelho não é uma orientação de execução
chata, porque a gente vai se frustrar e não vai conseguir. Mas é para aquilo, sabe quando você comete um erro e aquilo você está deitado em casa, né? Olhinho fechado, aquele silêncio, aquela coisa fica remoendo. Eu não devia ter falado aquilo. Puxa vida, amanhã de manhã eu vou pedir desculpa. É que a gente acorda e deixa vergonha no travesseiro, né? Porque a gente acorda e esquece de pedir vergonha. Mas o Evangelho tem a proposta de lhe trazer à memória aquilo que você já aprendeu. Se tem um irmão de injuria, de calunia, desejo de seu mal, ora a Deus por ele. Sabe? É uma proposta diferente, de ação diferente, porque senão nós vamos continuar no círculo vicioso de reencarna, leva 80, 90 anos encarnado, não perdoando, não compreendendo, desencarna, volta para um grau, porque se você não mudou, você também não vai mudar a tua origem, de onde tu saiu, aí reencarna de novo, não perdoo, não aceito, comigo é assim, fez uma vez só, bateu, levou, vai desencarnar e vai voltar para um grau, porque é a síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou desencarnar assim, vou voltar para um grau assim. Porque se não há mudança de comportamento, o Dalai Lama, né, o representante do budismo, atualmente encarnado, ele fala que o ser humano é a única espécie da natureza que faz as mesmas ações esperando resultados diferentes. Não há condição. Se você comete a mesma ação, não vai dar para ser diferente. Todo dia você, quando sai daqui da casa, você dá um bico ali na porta. Chega um momento que o pé começa a doer, não é? Aí você fala assim, dessa vez eu vou dar um bico direito, meu pé não vai doer, é possível? Não é. Porque a porta é um objeto estático. Ou você tem um bom senso de desviar da porta para seguir seu caminho, ou então você vai ficar com o pé doendo todas as vezes que vier aqui. Então, ou nós nos propomos a mudar o nosso comportamento, ou nós continuaremos nos afastando da proposta do Evangelho. Porque muitas das vezes eu escuto, assim, em palestras, em estudos, né? Porque nós somos crianças espirituais. Desculpa, mas não é essa a proposta do seu Emmanuel no livro Fonte Viva. Emmanuel diz que a nossa capacidade de entendimento nos leva a crer que somos espíritos já de longas histórias reencarnatórias, anterior ao nosso planeta. Então, eu costumo falar, né? O Evangelho de Jesus chegou para nós há quanto tempo? Os espíritos respondem algo, né? É legal, quem está encarnado não responde não. Os espíritos não, os trabalhadores de Francisco falaram há 2000 anos, né? Não. Há 4,6 bilhões de anos nós já temos contato com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele ajudou a formar o nosso planeta. E ele falou, eis que vos enviarei a uma nova casa do Pai, e estarei convosco mais à frente. E como Jesus não é Evaldo para mentir, ele veio, encarnou, vivenciou a sua proposta do Evangelho, e o grande diferencial de Jesus foi isso. Todos os seus ensinamentos ele fez, ele cumpriu. Sabe, eu quando mais novo eu falava que era irritante. Perdoar os inimigos, eu não tenho condições de perdoar. O mestre de cima da cruz faz o quê? Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Então, a grande diferença de Jesus para o povo hebreu é que os profetas anteriores a Jesus falavam daquilo que Deus lhes inspirava, mas não precisavam fazer. Elias sabia perfeitamente que estava no mandamento da lei, não matarás. Numa rodada só ele matou 80 sacerdotes de Baal. 80, mandou descer fogo do céu e todo mundo ficou tostadinho. Churrasco de sacerdote. E ele não sabia que está escrito que não matarás. Então, todos nós, à luz do Evangelho de Jesus, estamos presentemente nessa existência com a responsabilidade de começar a colocar em prática na minha vida. Eu não tenho que ser fiscal da vida de ninguém, nem da minha esposa. Porque muitas vezes, num culto do Evangelho no lar, abre lá, perdoai os seus inimigos. Aí tu olha para a mulher,
Estou me esforçando para te perdoar. A gente quer usar o Evangelho para espetar o outro, né? Para espetar o outro. Não é essa a finalidade. A finalidade do Evangelho é que, a partir do momento, a nossa benfeitora Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, ela fala do reflexo do ego. Depois que eu aprendi isso, me deu uma encrenca, e eu vou dividir com vocês, que eu não vou ficar encrencado sozinho, né? A benfeitora Joana de Ângeles fala assim: toda vez que você identifica um defeito no próximo, é claro que esse defeito está gritando dentro de você. É o reflexo do ego. Fulano é muito egoísta. Por que eu sei que ele é egoísta? Pela paridade de sentimentos. Agora, quando eu falo assim, fulano, normalmente é mulher, né? Que a gente homem deixa muito a desejar. Fulano é muito amorosa, é companheira, é parceira, é pau para toda obra. A gente não fala, porque aí a gente fica com inveja, né? A gente não fala que a pessoa tem ações à luz do Evangelho que eu noto e eu falo assim: não me engana não. Na primeira oportunidade ela me dá uma rasteira. Por quê? Porque eu faria assim, eu agiria assim, eu não teria a honestidade de ação baseada apenas no desejo de ajudar o próximo. A criança, você pode fazer um teste. Você passando na rua, deixa cair um objeto. Se tiver uma criança perto, ela pega e te entrega. Se for o Evaldo, pega e sai correndo. A criança não. A criança tem esse ímpeto da vontade. Por quê? Porque é um espírito que está no processo de reencarnação. Até que hora? 8h30. Pode botar aquele, senão aqueles digital. Aceitamos doação. Viu, pessoal? Tem uma participação dessa que eu gosto aqui do Divaldo, né? O Divaldo, lá na Mansão do Caminho, ele virou assim, tinha uma assembleia geral na mansão, e ele falou assim: temos que construir uma padaria aqui na mansão, não só para fornecer pão para a própria mansão, mas também como ser um local de trabalho profissionalizante, né? Muitos jovens vão aprender a profissão. E nós já temos dinheiro, todo mundo já tem o pau. Aí ele falou: está no bolso de vocês, quando vir sacar, a gente começa a obra. Então também é um relógio, né? Quando sair do bolso da gente, o relógio aparece. Então, quando a proposta de Jesus no tocante ao Evangelho é de uma ação efetiva na minha vida. Porque a criança, ela é um espírito reencarnado. Mas nos fala Kardec, lá na pergunta, acho que eu anotei aqui o número para mim, acho que é 379. É isso mesmo, 370, a partir da 379 que ele fala da infância, Kardec diz que em torno do período de fora da infância, que a gente sabe que em torno dos 7 anos, a criança, o espírito começa a tomar posse da sua nova encarnação. O que isso quer dizer? Se ele não tiver um conceito de disciplina, de regra para a conduta em sociedade, ele com 8, 9 anos, ele começa a querer impor a sua autoridade, ele começa a querer impor a sua vontade. Eu conheço, uma vez fazendo uma palestra lá na Ilha do Governador, e eu estava falando que hoje em dia o pai e a mãe se esforçam em conseguir trabalhar com uma televisão de 50 polegadas, né? Bota lá na sala, aquela coisa linda, né? Aí está passando um filme que os dois querem ver, mas o moleque está jogando videogame na televisão. Tira para tu ver. Aí ele não arruma. Tira. Aí eu peguei e falei assim: na minha casa não tinha essa história, sabe? Tinha um horário determinado para minhas filhas ver os desenhos que elas quisessem, ver, não tinha videogame, não tinha dinheiro para comprar videogame, mas tinha videogame na época, né? Então eu falei assim: eu não entendo isso como liberdade de uma criança, determinar o que vai ser visto numa televisão. Aí eu falei assim: na minha casa o que eu fazia? Eu já tinha conseguido botar um modem, né, com Wi-Fi. Sabe o que eu fazia? Eu todo dia de manhã, antes de ir para trabalhar, eu mudava a senha do Wi-Fi. Não tinha celular naquela época. O que acontecia? Quando eu chegava em casa, eu botava a senha. Aí ninguém podia ver desenho, sabia ver a programação da TV aberta. Ô pai, você não acha que isso é maldade? Eu acho, mas se eu deixar, você não vai fazer nada, não vai estudar, não vai fazer a tarefa da casa que lhe compete. E aí elas começaram a entender que não era um rigorismo, mas
mas uma prática de disciplina. Aí quando eu falei que eu mudava a senha do celular, do Wi-Fi, aí um garoto virou lá atrás e falou assim, ô tio, minha mãe está ouvindo, tio. Então eu falei, é essa. Que se ela não sabe que é possível, ela fazer. Aí ele falou assim, olha só, que a turma é terrível. Deixa não, tio, tem dados móveis. Eu falei, é só não botar crédito no celular. Não é? Porque hoje um moleque de 6, 7 anos tem crédito no celular. Para quê? Qual é a urgência que ele tem de usar o celular para ele? Que ele vai para a escola, que você vai levar, e na escola tem telefone, tem teu número. Para que a merrequinha de gente precisa ter? É conduta que cada um determina a sua, tá? Eu estou falando do que eu fazia, e no meu entendimento deu certo. No meu entendimento deu certo com as minhas filhas. Eu não posso permitir que eu, adulto, vou ser regido a minha jornada do dia por uma criança. Eu não consigo conceber isso como uma coisa normal. Porque aí eu não estou ensinando essa criança que ela tem regras a cumprir. Se ela não aprender isso na primeira infância, não vai ser na fase da aborrecência que ela vai entender. Não vai ser. Porque aí ela já tem uma opinião formada sobre aquilo. Uma vez a minha filha me falou, pai, eu tenho direitos, tenho, de respirar e de dormir. Fora isso, minha filha, é subordinado ao meu livre-arbítrio. Por quê? Porque você não paga sua conta. Você não sabe quanto custa a luz no final do mês. Você não sabe quanto está o preço do gás. Tu compra? Tem que comprar, senão não tem cozinha para fazer comida não. Então, se eu tenho a responsabilidade de nutrir a criança dos elementos que façam com que ela cresça e seja um homem de bem, ela também tem que aprender a ter regra. E quando Jesus fala, deixai vir as minhas criancinhas, não é em qualquer circunstância, porque o mestre, sendo um Cristo, ele sabe o valor que tem da disciplina. Por isso que ele é um Cristo. Então, a proposta de Jesus não está estabelecida que a criança herdará o céu. Não é isso. É quem com ela se comportar. Tá? Aquele que tenha o entendimento de uma criança, não é pela pirraça, é pelo bom senso de saber que ela não deve fazer isso ou deve fazer aquilo. E Jesus nos propõe isso num momento onde a criança não tinha tanto valor para a sociedade da época. Hoje em dia não. Graças a Deus já mudou muito o conceito. Só que a gente, pelas nossas dificuldades, a gente não tem limite entre o que é permitido e o que é abuso. A gente não tem. Porque também nós adultos também não temos limite para muitas coisas. Não temos limite para muitas coisas. Então, se nós quisermos caminhar em direção ao Evangelho de Jesus, precisamos respeitar as regras que a sociedade que nós estamos inseridos nos propõe, cada um de nós, independente do fator idade. Mas se aprendermos isso na infância, repito, Eclesiastes, se educares a criança, não punirás o adulto. E quantas das vezes nós vamos dormir chateados pelas nossas condutas, que nós poderíamos ter feito diferente se aprendêssemos diferente. Que Jesus nos abençoe.